Olha só, se você está tentando decorar a tabuada por algum motivo, eu quero te mostrar nesse vídeo se vale a pena você fazer isso dessa forma ou de alguma outra forma que talvez eu te mostre, tá? Eu vou te ensinar nessa aula aqui ainda uma das técnicas que vai te ajudar nesse processo, seja decorando ou de um outro jeito que a gente vai conversar. Mas antes eu quero saber de você, se você já decorou a tabuada, mesmo estando nesse vídeo, ou qual que é a sua maior dificuldade nisso. Quero que você me conte aí nos comentários e eu espero que esse vídeo te ajude. Primeiro vamos entender qual que é a diferença entre decorar e aprender. Eu tenho uma analogia que talvez te ajude a entender isso, que é o seguinte: decorar é como se você tivesse um papel com um texto escrito por alguém e você simplesmente lê o que está escrito. Isso seria decorar. Agora, aprender seria você ter a caneta e escrever com a sua letra do seu jeito aquela mesma coisa. Basicamente, essa é a diferença entre você decorar e você aprender. Ou seja, decorar é um processo fixo, limitado, rígido, que você vai seguir aquilo. Se sair um pouquinho do que você está acostumado, talvez você se perca. Agora, aprender é diferente. É como se você conseguisse fazer um malabarismo com aquele conhecimento, improvisar em cima daquilo que você aprendeu. É aí sim você vai ter aprendido de verdade. Então fica aí a pergunta, né? Será que tabuada é ideal a gente aprender ou seria ideal a gente decorar? Qual que seria mais eficiente a longo prazo para você, no seu cérebro? E quando se fala em decorar a tabuada, eu lembro até de um episódio que eu tive na escola, que o professor de matemática falou o seguinte, ó: se vocês estão com dificuldade de decorar quanto que é 7 vezes 8, é só escrever dessa forma. Aí ele colocou lá na lousa: 56 é igual 7 vezes 8. Ou seja, isso dá a sequência 5, 6, 7, 8. Essa foi uma forma de eu memorizar, acabei memorizando. E eu lembro até hoje desse truquezinho que ele me mostrou. E com certeza você pode usar esse, fez sentido para você. Agora, veja que não faz tanto sentido se eu só soubesse que 7 vezes 8 é 56, sem conseguir chegar nesse resultado por um outro caminho. Como assim? Para você aprender a tabuada de verdade, você vai ter que primeiro saber muito bem adição, né? Essa operação que é a mais simples de todas, que é você ir somando as coisas. Então, quando você calcula, por exemplo, 5 vezes 2, é a mesma coisa de você somar o 2 5 vezes, ou somar o 5 2 vezes. Então, você entendendo esse processo, você já consegue se virar melhor com a tabuada, porque ela é uma consequência, a multiplicação, na verdade, ela é uma consequência da adição. Então, quando você entende isso, você conseguiria chegar no resultado, mesmo que por um caminho muito lento. Então, se eu chego para você e pergunto quanto que é 7 vezes 8 e você não lembra, porque não tem nada na sua cabeça que te traz resultado de imediato, você pelo menos conseguiria ir somando 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 8 vezes, ou por outro caminho, né? Pegar o 8 e somando 8 mais 8 mais 8, 7 vezes para chegar no 56. Então, quando você tem essa carta na manga, já é um indício de que você está realmente aprendendo a coisa e não só decorando. Entende? Que decorar o 7 vezes 8 é simplesmente você ter aquele resultado e se você não lembrar dele, você não vai conseguir descobrir quanto que vale. Se falhar sua memória, você se lasca, como dizem por aí. Agora, aprendendo, você tem recursos diferentes. Só que conforme você vai avançando e aprendendo um pouco mais sobre as operações em matemática, multiplicação e etc., você vai conseguindo chegar também em 7 vezes 8 por outros caminhos. Então, por exemplo, eu posso lembrar que o 8 ele é 2 vezes 2 vezes 2. Então eu faço 7 vezes 2, que dá 14. Depois vezes 2, que dá 28. E E vezes 2, que dá 56. Certo? Então estou multiplicando por 2 em várias etapas e que mesmo assim me chegam no resultado. Por um caminho um pouco melhor do que ficar só somando o 7 ou 8 várias vezes. Entende a diferença? Então, com o tempo, você vai pegando isso. Isso é literalmente você estar aprendendo, você ter a capacidade de improvisar e de chegar no mesmo lugar por vários caminhos diferentes. É o que eu falei para vocês, quando você tem a caneta na mão e você escreve com a sua letra no papel. Então, da forma que você escreve, da forma como você faz a conta, seria o jeito diferente de chegar naquele mesmo resultado, só que do seu jeito. Isso que é importante. Aprender faz com que você pense da sua maneira e não da maneira que os outros impõem ou de uma forma muito fixa que se sair um pouquinho fora do padrão você já se perde. Então, na minha opinião, como professor de matemática, é muito mais vantajoso para você aprender de fato a tabuada, e não só a tabuada, mas qualquer outro assunto de matemática.
aprender e não decorar. Até porque se você tem a tabuada decorada de cabo a rabo, você não vai conseguir me responder, por exemplo, quanto que é 7 vezes 13, porque você não decorou esse resultado. E aí, eu poderia falar qualquer outra conta fora da tabuada que você não vai ter na ponta da língua. Mas o que difere a pessoa que decorou da pessoa que aprendeu? A pessoa que aprendeu, ela sabe chegar nesse resultado. Vou te mostrar nesse vídeo aqui uma das técnicas para você chegar em, por exemplo, 7 vezes 13, tá? Mas eu vou falar sobre isso já já. Agora, vamos considerar também que quando você aprende a tabuada, você tá lá nos anos iniciais da escola. Então, normalmente você tá bem criança ali. E óbvio que para crianças não faz tanto sentido você ficar explicando um monte de propriedade matemática que elas nem viram aquilo direito. Então, eu até entendo a gente ter começado a aprender esse assunto de tabuada lá na infância de forma decorada. Ok, só que ficar só nisso que é o grande perigo. Então, por isso que conforme você vai aprendendo mais e mais, você tem que ir trazendo esse conhecimento para a tabuada, que são as contas aí mais básicas que você vai usar no dia a dia, sem dúvida. Certo? Então, a tabuada ela é importante porque não só vai te facilitar a fazer algumas contas no dia a dia, que mesmo que a gente tenha no calculadora, nem sempre a gente consegue tirar a calculadora e fazer a conta. Então, é importante você treinar isso. Além de ser um exercício cerebral, também é fundamental para você continuar nos estudos de matemática. Gente, é a base da base, tá? Ter uma noção mínima de tabuada é extremamente importante. E o que eu vou te passar daqui a pouco, uma técnica para você lembrar disso, é uma das técnicas que eu ensino em alguns vídeos que eu já gravei aqui no canal. Vou deixar na descrição, vou deixar recomendado também para você assistir esses vídeos que eu ensino várias outras formas de você chegar nos resultados da tabuada e de qualquer outra conta de multiplicação por caminhos bem diferentes, tá? Vale a pena você assistir depois de assistir esse aqui. Mas antes de eu te falar a técnica, quero que você já deixe o seu like aí, que eu tenho certeza que você chegou até aqui, você está gostando desse vídeo e já se inscreve, porque esse ano vai ter toneladas de conteúdo aqui nesse canal sobre matemática básica para você construir a sua base de titânio em matemática, beleza? Bom, então qual que é essa técnica que vai te ajudar a chegar em resultados como 7 vezes 13? Primeiro, você tem lá a conta 7 vezes 13, o que você tem que fazer é quebrar esse 13 em dois números que você vai conseguir calcular com mais facilidade. Por exemplo, se você quer fazer 7 vezes 13, você pode quebrar o 13 em 3 mais 10. E aí, usando a propriedade que a gente chama em matemática de distributiva, você vai distribuir esse 7. Então, 7 vezes 3 e 7 vezes 10. Essas duas contas separadas, que é mais tranquilo de fazer, 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 10 é 70, aí você soma isso. Então, 21 mais 70 vai dar 91. E esse é o resultado de 7 vezes 13. Tá? É uma técnica super simples, mas que talvez você não conheça ou alguém próximo a você não conheça, e isso já facilita você resolver a conta. Então, se você volta nas contas normais de tabuada, 7 vezes 8 que a gente falou, se eu pego e quebro esse número 8 em 5 e 3, por exemplo, eu faço 7 vezes 5, que é 35, e 7 vezes 3, que dá 21. 35 com 21 vai dar 56. Então eu consigo quebrar em duas contas que eu possa ter mais facilidade, e aí eu somo os resultados. Então essa técnica é a técnica distributiva, que vai facilitar você chegar em qualquer valor que você quiser. Outro exemplo, vamos pegar aqui 6 vezes 19. Então você pega esse 19 e agora você tem duas opções interessantes. A primeira opção é o que eu te falei, quebra o 19 em 10 e 9. Que aí 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 9 vai dar 54. Então 60 mais 54 vai dar 114. Outra opção interessante é você quebrar o 19 em 20 menos 1. Isso é bem útil, porque 6 vezes 20 é 120 e 6 vezes 1 é 6. E aí você subtrai, porque é 20 menos 1, né? Então subtraindo você também chega no 114. Então veja como facilita essa distributiva para não só quebrar em somas, né, em adição, mas também em subtração, dependendo do número. Se for um número maior que termina com 8 ou 9, vale a pena você fazer essa técnica. Legal? Então, mais uma vez, insistindo no 7 vezes 8 para você não esquecer, eu poderia fazer 7 vezes 10 menos 2. E aí, 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 2 é 14, 70 menos 14 dá 56 de novo. Então, olha só quantas maneiras diferentes eu te mostrei para você chegar no mesmo resultado de 7 vezes 8. Isso é aprender a tabuada e não só decorar. Sacou? Então olha só,
esse é um dos assuntos da base de matemática, da base de titânio que eu gosto de chamar, que eu ensino dentro do curso Matemática Zero. E aí eu vou deixar o link na descrição para você conhecer, já entrar nessas turmas de 2023. Lá você vai ter todos os assuntos da base, tá? Incluindo raciocínio lógico, mentalidade, coisas que fazem parte dessa base de titânio que eu gosto de chamar. E falando sobre raciocínio lógico, eu já quero adiantar que no próximo vídeo que vai sair aqui no canal, eu vou falar sobre raciocínio lógico para você aprender matemática básica. Quais tipos de exercício vão te ajudar nesse aprendizado de matemática, tá? Vai ser um vídeo bem diferente do que talvez você esteja acostumado, então por isso que é importante você se inscrever nesse canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber o aviso do próximo vídeo. Não sei exatamente quando ele vai sair, mas se você tiver o sininho ativado, você tem a chance maior de receber essa recomendação aí do YouTube. Beleza? Então agradeço você ter ficado até o final desse vídeo. Deixa aí nos comentários a sua dificuldade de tabuada, se você gostou desse exemplo que eu dei, ou se ficou alguma dúvida. E eu agradeço também se você puder deixar esse like para o YouTube distribuir mais esse conteúdo. Beleza? Então beijão no seu cérebro e nos vemos no próximo vídeo.